Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, para que os nossos sentimentos mais purificados se expandam nesta hora, para buscarmos as sintonias felizes do Evangelho de Jesus, para juntos entrelaçarmos os nossos sentimentos mais fraternos e formarmos um cortejo de espíritos afinizados com o bem e com a verdade. Jesus, amigo, se conosco. Volva para nós o seu olhar doce e compassivo. Preencha-nos o espírito da vitalidade e do amor e infunde em nossas consciências a luz da verdade. Aqui estamos, Senhor, confiantes na presença honrada e amiga dos seus tarefeiros que vieram ter conosco para nos trazerem os seus pensamentos benevolentes para a sabedoria dos ensinamentos de vida eterna. Amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos iniciar o item: todo aquele que se eleva será rebaixado. Nós temos visto nesses dias que antecederam quais são os impeditivos íntimos que dificultam a experiência da humildade em nós. Porque a nossa intenção é que nós possamos fazer transformações. O Evangelho veio nos desacomodar de um passado estratificado em valores equivocados. E então, se nós não entendermos o que trouxemos na nossa personalidade, que são aquelas questões que nós falamos, a mágoa, a rebeldia, o farisaísmo ou o materialismo, a ausência do perdão, essas questões, se elas não forem direcionadas para serem transformadas, nós ficaremos bem esclarecidos sobre os pobres de espírito ou os humildes, mas não convertidos. Então, nesse item, todo aquele que se eleva será rebaixado. Quem se eleva? Aqueles que dão supremacia à sua personalidade, aqueles de nós, não é? Que exaltam os seus valores, que impõem as suas ideias e que sentem que são referências para alguma questão. Então, estes que para os olhos do mundo se enalteceram, aos olhos das leis divinas, estarão em condições mais inferiores ainda, né? Então, diz assim o item 3. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, a palavra mais importante aqui
se não vos converterdes. Emmanuel tem trazido para nós uma lição sobre conversão e mostrando para nós que nós somos pessoas bastante esclarecidas, mas não convertidas. E porque Jesus disse a Pedro que só quando ele se convertesse, ele poderia conduzir os seus irmãos na fé. Que ele tinha a tarefa de conduzir os irmãos na fé. Mas ainda Pedro, que era o discípulo mais próximo, que trabalhou diuturnamente com Jesus, que em sua casa Jesus se manifestava para as suas pequenas assembleias, ele não estava convertido, ele estava convencido. Há uma diferença abismal. Nós podemos estar convencidos do Evangelho de Jesus, mas sem experiência. E sem a experiência nós somos só simpatizantes. É só simpatizante. Nós estamos convencidos, mas não somos ainda de todo convertidos. Então, quem é o maior no reino dos céus? Os que estiverem convertidos, ou seja, aqueles que forem capazes de dar o testemunho do cristianismo redivivo como se fossem páginas vivas do Evangelho de Jesus, que é o que Pedro foi e os apóstolos, na sequência, também o fizeram. Quando Jesus compara o reino dos céus para que a gente tenha o salvo-conduto, onde é esse ambiente espiritual? O reino dos céus está dentro de nós, ele não é algum lugar. O reino de Deus é um estado de consciência do Espírito que prevalece nele valores e sentimentos nobres. Esse é o estado das bem-aventuranças. Quando Jesus trouxe o Sermão da Montanha, ele veio dizer para nós que se nós compreendêssemos, aceitássemos e nos transformássemos com aquelas dificuldades, nós estaríamos ditosos, felizes, bem-aventurados. O que é o estado da bem-aventurança? É o estado do reino de Deus. O que é o estado do regozijo do Espírito? É o estado do reino de Deus. Cada qual de nós está no estágio do reino de Deus, a nível consciencial. Então, em que o reino de Deus que eu edifico em mim, em que estágio está? Esse é meu estado consciencial. E o seu? Todos nós estamos construindo este patamar evolutivo que Jesus veio anunciar como a boa nova. Ele veio anunciar que o reino dele não era deste mundo. Então, que reino é esse? O reino de Deus, que não era deste mundo. O mundo dos homens, no estado evolutivo em que estávamos. Ele não disse que não era do planeta Terra, deste mundo de circunstâncias primitivas, que ele veio dizer que o reino era de Deus e não o reino dos homens. Ora, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Se o reino de Deus são as leis experienciadas para sermos convertidos, e elas estão na intimidade do Espírito que somos, então nós somos responsáveis para construirmos um estado feliz, íntimo, apesar das circunstâncias poderem não ser felizes. Mas o Espírito, ele tem autonomia para edificar em si um estado de consciência expandido de valores, porque é para isso que a gente reencarnou. Quando Jesus faz referência à criança, é o que nós ontem falamos, ele faz referência à criança como simples e puros de coração, porque a criança nessa existência é um simbolismo, né? Porque a criança é um espírito milenar, mas nessa existência a criança ainda é inexperiente. A criança tem uma ingenuidade natural.
Então ele quis fazer esse simbolismo para mostrar para nós o que é a limpeza interna, a pureza e a simplicidade do espírito, né? Em continuação a esse mesmo versículo, nós trouxemos de um livro do Caibar Schutel, que é o Espiritismo e o Cristianismo, que ele vai falar uma lição sobre o maior no reino dos céus. Porque, amigos, nós somos tão ingênuos ainda quanto espíritos que nós muitas vezes disputamos a atenção de alguém. Quem é o mais querido de tal pessoa? Quem é o mais importante para tal pessoa? Há aqueles que até perguntam para as crianças de quem você gosta mais, da vovó ou do vovô, da titia ou da mamãe, colocando a criança nesse patamar de competição da afetividade. E convenhamos, nos agrupamentos espíritas ou sociais, ou no grupo de convivência, ou na própria família, ainda vamos encontrar aqueles de nós que estão competindo para ser o mais querido, para ser o mais amado, para ser o mais respeitado, né? E isso é uma puerilidade ainda nossa, porque a conquista do sentimento, ela não é igual para todos. Então nós podemos estar em 10 pessoas e termos excelentes sentimentos uns pelos outros, mas é sempre diferente. Então não precisa ser igual nem melhor. É aquilo que é possível. Às vezes uma mãe com 5 filhos ama a todos, mas é diferente o sentimento do amor para cada um, não é o mesmo. Porque a história entre cada um é diferente, porque a construção é diferente, porque o tempo milenar daqueles espíritos juntos é diferente. Então, isso mostra que essa disputa de, entre aspas, poder, de ser o mais querido, o mais deferido, o mais aclamado, quem é o maior. E os discípulos se pegaram fazendo isso e chegaram em vias de desentendimento entre eles. Um dizia, deve ser o João, porque é o mais novo. Outro disse, não, deve ser o Pedro. E cada um deles na insegurança de se era ou não amado por Jesus, quando na verdade nós é que temos que amar o outro, né? O mais importante é amar o outro. Então, levantou-se uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, percebendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino, pô-lo junto de si e disse-lhe: quem receber esse menino em meu nome, a mim me recebe. Então, o que é receber um menino? É estar para o próximo mais do que para si mesmo. Estaremos recebendo Jesus. Quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, que é Deus. Pois aquele dentre vós todos, que é o menor, esse é o grande. Então nós temos falado dos impedimentos que nós trazemos para não sermos humildes. E um desses grandes impedimentos, né, é ainda o precisar ser enaltecido. Então, o trabalho anônimo na casa espírita, ele é uma construção moral do espírito muito mais relevante. Então, isso é Lucas, versículo 9, capítulo 46 e 48. Naquela hora, chegaram-se os discípulos a Jesus e perguntaram, porque eles estavam entre eles sozinhos. Obviamente que Jesus os percebia, mas aí eles chegaram e fizeram de novo a pergunta. Naquela hora chegaram-se os discípulos a Jesus e perguntaram, quem é porventura o maior no reino dos céus? Que será que eles estavam perguntando? Quem de nós é o mais querido, é o melhor, é o mais caridoso, é o maior fé? Porque eles ainda não entendiam que é na diversidade das potencialidades divinas que o trabalho acontece. Que é muito necessário que tenhamos diversidade de construções, de habilidades,
de talentos, de possibilidades. É isso que forma o colegiado de Jesus, o apostolado de Jesus. Porque ele não precisou que todos fossem iguais, até porque ninguém o é, nem semelhantes, mas estava ali representado a diversidade das evoluções. E também no trabalho espiritual, essa diversidade ela é absolutamente rica, muito embora, segundo Kardec, precisa haver perfeita homogeneidade de ideais. Aí sim, os ideais precisam ser os mesmos, o objetivo precisa ser o mesmo. E os apóstolos de Jesus, embora tivessem personalidades muito diferentes, eles tinham um traço em comum sem o qual não poderiam ser os apóstolos de Jesus, que era a afetividade. Eram espíritos extremamente amorosos para o próximo. Então isso os trazia imantados do pensamento de Jesus. Então, que Jesus novamente diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, ou sejam, simples, de modo algum entrarei no reino dos céus. E falou para os apóstolos, que presumia-se que já estivessem convertidos, mas também não estavam. Não estavam, porque a conversão é uma experiência única nossa sobre algum valor moral que queremos alcançar. Lembrem daqueles 2 apóstolos que foram socorrer uma pessoa que estava possuída por um espírito das trevas. Eles chegaram com boa vontade e amor e proferiram as mesmas palavras de Jesus, mas o espírito não se libertou da mulher. A mulher não se libertou daquele espírito e voltaram desapontados. Ao que Jesus disse que a fé não estava estruturada, que eles fizeram o ritual externo, pronunciaram as mesmas palavras, mas a construção da experiência da fé ainda não tinha sido. Bastou que Jesus voltasse ao mundo espiritual e todos os apóstolos passaram por momentos cruciais de testemunho. Aí foram convertidos. Quando deram o testemunho da verdade, quando apesar das adversidades do caminho se erguiam, resolutos, confiantes, firmes na fé e passaram a ser médiuns de Jesus. Porque Jesus os mediunizou coletivamente todo o tempo. Então Jesus era a representação do fluxo divino que permeava o campo mental dos apóstolos. Mas nós outros, na condição de iniciantes a um discipulado futuro, como diz Emmanuel no Fonte Viva, nós precisamos instalar uma sintonia contínua com os amigos espirituais, para que esse fluxo divino não encontre interrupção em nós e sejamos todos instrumentos do Pai a serviço do bem. A criança é o símbolo da ingenuidade, mas é o símbolo da pureza de coração. Quem, pois, se tornar humilde como este menino, será o maior no reino dos céus. E aquele que receber um menino tal como este, em meu nome, a mim é que recebe. Quer dizer, todo o bem que nós fazemos, faz tudo aquilo que fizerdes ao menor dos meus, a mim estarei fazendo, seja o bem, seja o mal. Se eu fizer o bem ao menor dos nossos, estarei fazendo a Jesus. Mas se eu fizer o mal àquela pessoa, também estarei fazendo a Jesus. Então, a mim é que recebe, mas quem puser uma pedra de tropeço no caminho de um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que se pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao fundo do mar. Quer dizer, ao invés de você fazer o mal ao outro, faça a si mesmo,
menos ao outro. São expressões fortes de Jesus. Então, é muito importante nós trazermos para a rotina do nosso dia a dia, e todos nós já falamos essa frase, mas ela é interessante quando a gente reflete numa situação difícil, em que desacomoda as nossas emoções. Se fosse Jesus, o que ele faria? E fazer. Porque é isso que vai tornando o espírito convertido, a experiência da verdade. E o espírito convertido é o espírito que tem fé. Essa criança que Jesus pegou, colocou no colo e foi o exemplo para aquela coletividade de apóstolos, veio a ser Inácio de Antioquia. Esse espírito veio trazer muita luz à humanidade. Então não é aleatório, Jesus não pegou qualquer criança, né? Porque obviamente que a nossa anterioridade, mesmo na fase infantil, está expressada em nós, né? Então, estando ele em casa, perguntou-lhes: sobre que discorreis pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem deles era o maior. E Jesus perguntou: do que falavam no caminho, até esse entardecer, em que se reuniam na casa de Simão Pedro para as tertúlias, para as conversas de esclarecimento sobre os feitos daquele dia. É assim que Jesus ensinava. Primeiro ele peregrinava, vivenciava o evangelho, voltava e aguardava que os discípulos lhes perguntassem. Mas, estando ele em casa, perguntou-lhes: sobre que discorreis pelo caminho? Mas eles se calaram, ficaram em silêncio, mortificados, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. A gente vê às vezes, né, nas casas espíritas em geral, o quanto as pessoas querem cargos, querem funções, querem ser deferência, querem ser reconhecidos, e se não são, se melindram, e como nós falamos ontem, se melindram e abandonam o compromisso com Jesus, né? Esse é o momento. Se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. E tomando um menino, pô-lo no meio deles e abraçou-lhe, dizendo: aquele que receber esse menino, em meu nome é a mim que recebe. Então, o sinal característico da inferioridade moral é o julgar-se alguém superior aos seus semelhantes. Aquele que assim procede é um orgulhoso, um vaidoso. E a vaidade e o orgulho não têm guarida no reino dos céus. Essa são a interpretação de Caibar. Nos tempos de Jesus, essa mazela já se manifestava nos seus discípulos, lhes querendo tolher os passos para a entrada do reino dos céus. Eles já discutiam quem deveria ser o maior dos 12, querendo cada um deles exercer a preponderância sobre os outros e, quem sabe, constituir-se em pontífice infalível, os grandes sacerdotes da época. Diz Caibar: o orgulho é a tirania dos sábios e o pecado dos santos. Aqueles se iluminam de tal modo que chegam a petrificar a sua sabedoria. Estes tanto se maceram, tanto se comprimem, tanto fazem e desfazem, que também chegam a petrificar a sua religião. Na estagnação dos conceitos do mundo, que são efêmeros, não é isto que vemos no cristianismo?
Nessa associação de fato, a religião petrificou-se em sacramentos. Os sacramentos são dogmas específicos das religiões, porque os sacramentos não passam de práticas materiais, e este não é o reino de Deus, porque é na intimidade do Espírito que se edifica a obra. Então, não passam de práticas materiais. Petrificou-se em igrejas, pois as igrejas não são feitas de almas, mas de pedras cruas e pedras queimadas, e até metalizou a caridade, pois nada se faz na igreja sem o concurso do dinheiro. O fogo do orgulho e da vaidade tem chamas tão fortes que derreteu toda a humildade, toda a caridade, todo o amor a Deus, todo o desapego aos bens do mundo em sacerdócio religioso, fazendo dessas virtudes uma argamassa de ouro e prata, que fundidas em moedas se constituíram no grande ideal das religiões que dominam hoje o mundo inteiro. Mestre, quem é dentre de nós todos o maior no reino dos céus? O outro continuou perguntando. Jesus, que via diante de si um menino humilde e bom, responde: quem, pois, se tornar humilde como este menino, será o maior no reino dos céus. Foi nessa oportunidade que, na exemplificação da humildade, sem espírito preconcebido, sem preconceitos de castas nem de classes, ele se limitava a ser discípulo. E isto era justamente o que Jesus queria que fizessem seus discípulos para um dia se tornarem grandes. Aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Como poderiam, depois dessa sentença proferida pelos lábios do Senhor, serem exaltados aqueles discípulos que, antes mesmo de assumirem sua missão, já discutiam e pleiteavam orgulhosamente a supremacia? Vamos refletir por alguns dias sobre o reino dos céus para trazer de forma contemporânea e aplicável em nós. Se guardadas as devidas proporções, nós ainda não trazemos essas características de sermos sempre reconhecidos e, portanto, enaltecemos e exacerbamos a nossa própria personalidade. Então, nós estamos entendendo que, para compor a humildade, o anonimato compõe o espírito que está a serviço do próximo. Mesmo que ele seja socialmente conhecido, ele, na intimidade de si mesmo, não faz nenhuma questão do que pensam os outros sobre mim, mas o que penso sobre mim na minha conversão ao cristianismo redivivo. Isso sim é uma reflexão importante para todos nós. O que penso sobre mim, sobre a minha conversão, porque estamos muito convencidos. A saciedade deste manancial chamado doutrina espírita, mas precisamos dar um passo em estarmos convertidos. Que Jesus nos fortaleça os ideais e nos tragam intuições felizes para conduzir o nosso caminho. Vamos fazer a prece. Amado Mestre Jesus, quantos somos agradecidos pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelas oportunidades que nos chegam a cada dia, que desafiam a nossa estrutura íntima,
para desconstruir em nós o ranço secular de crenças equivocadas, libertar a nossa consciência dos torpores da ociosidade. Quantas oportunidades, Senhor, nos chegam na condição daquele que veio requerer de nós sentimentos que ainda não possuímos, daqueles que estimulam a fé na experiência da renúncia e de todos os sinais do tempo no espaço reencarnatório, nos mostrando que é chegada a hora de estarmos mais regenerados e, de certa forma, Senhor, ainda que pequeninos e incipientes que nos reconhecemos ser, estamos dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Façam-nos, amigos queridos, instrumentos mínimos a serviço do bem onde quer que estejamos. E que a sua paz, Senhor, acalente os tormentos íntimos de todos nós, irmãos em humanidade. E que sua paz, nos acalentando, possa ser a chama viva a serenar a humanidade da terra. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre.